Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas espero que goste, que seja um lugar bem calmo, bem tranquilo, para vocês aprenderem bem. Eu me chamo Camila, sou graduanda em licenciatura em matemática pelo IFMT, sou do Polo de Nova Chavantina. E nesse nosso último vídeo, eu vou estar focando em fatoração, falando para vocês a respeito de fatoração. Apenas 2 casos, eles são em 6, só que eu vou trabalhar apenas os casos em que vocês já estão estudando, que tem nos vídeos que o professor Roberto disponibilizou na plataforma do colégio de vocês. E dentre eles, eu vou falar a respeito de 2 termos. Posteriormente, eu vou estar falando a respeito deles. Agora, eu vou falar para vocês o que é a fatoração. Eu acho que vocês já se lembram, eu espero que sim, só vou relembrar vocês, refrescar a memória do que é. Ele é um conjunto de técnicas que se baseiam nas propriedades de multiplicação para poder reescrever os polinômios, no caso, que a gente vai estar trabalhando com eles, na forma de produtos, tá? E é isso. Vamos para os exemplos de cada caso. Então, bora lá. Vamos falar sobre fatoração. Mas antes de começar a entrar no primeiro e no segundo caso, que é o que a gente vai focar hoje a respeito de fatoração, eu vou explicar para vocês o que é a fatoração, antes de a gente introduzir esse assunto, tá bem? A fatoração, ela é um conjunto de técnicas que se baseia nas propriedades da multiplicação para poder reescrever essa expressão aqui na forma de produto, entenderam? E nesse primeiro caso, que a gente vai estar aplicando a fatoração nessa expressão, nesse exemplo, a gente vai utilizar o fator comum em evidência, tá? O fator comum, o principal que vocês devem saber a respeito é: eu tenho que encontrar um fator, algum desses termos aqui, que se repete. Como a gente pode visualizar aqui, ó, dentre esses termos aqui, qual que se repete? É a parte literal, é a letra, é o X, né? Então, a gente coloca o X em evidência e o restante dos termos que não se repete, a gente coloca entre parênteses e somando. Ah, mas professora, ainda não entendi, tá? Como que a gente faz? Como eu disse, a gente sempre vai estar buscando um fator que se repete, um termo aqui que se repete. E em seguida, a gente vai reescrever ele aqui, ó, a função, colocando em evidência a parte que se repete, que é a letra, em forma de produto, porque se a gente realizar a multiplicação da forma que está aqui, a gente vai voltar a essa parte anterior, quer ver? Ó? Se a gente aplicar distributivo aqui com x vezes o 4 e depois o x vezes o a gente volta a essa equação aqui anterior, não é verdade? Porque, ó, x vezes 4, 4x, mais x vezes a x, não é verdade? Então, a gente vai colocar em evidência o fator aqui e em seguida os outros termos a gente coloca ele entre parênteses, tá bom? Na forma de produto, porque esse aqui vai estar multiplicando por esse, entenderam? É um processo inverso ao da distributiva,
que se aplicarmos a distributiva nelas, como eu falei, ele volta à forma inicial desse polinômio, tá vendo? E da mesma forma a gente vai fazer aqui, ó, com essa outra equação, tá vendo? 6x mais 4x. A gente vai aplicar o fator comum em evidência. Qual é o fator comum aqui? É o x, não é? Nesse caso, a gente vai retornar ele a função aqui, como a gente fez nessa anterior, uma forma em que se a gente multiplicar eles, ele volta à forma inicial, tá vendo? 3 vezes 2, 6x. Com o x aqui, tudo tá multiplicando, tá vendo? Aqui da mesma forma, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. E dessa forma, a gente reescreve esse polinômio dessa forma, que se a gente multiplicar ele aqui, realizar a distributiva entre o 2x vezes 3, volta ao 6x. 2x vezes 2x retorna 4x ao quadrado, não é verdade? Então, é isso. A parte de fator comum em evidência é assim que a gente faz. A gente tenta encontrar um fator comum que se repete e a gente vai reagrupar ele. E no segundo caso, que é o fator por agrupamento, da mesma forma, a gente realiza o fator comum em evidência aqui. Só que nesse caso é uma fatoração dupla, porque só essa fatoração aqui, ó, não satisfaz. Então, é preciso a gente realizar uma outra fatoração, no caso, colocar o fator comum em evidência e agrupar ele para satisfazer a nossa equação que a gente está querendo buscar. Aqui, x ao quadrado, a gente vai fazer dessa mesma forma aqui, ó. X vezes x, que é x ao quadrado. A gente coloca o x aqui, o outro vai para dentro junto com 10x, que esse x também está aqui, tá vendo? Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, 10x, volta a função normal aqui. Da mesma forma esse. Qual o fator comum em evidência? É o y, não é? Então, a gente pega esse fator comum, coloca ele em evidência, da mesma forma como estava nos demais exemplos aqui, coloca entre parênteses, viu como ainda não satisfez e ainda tem um fator comum aqui se repetindo? O que a gente faz? A gente coloca ele aqui novamente em evidência e os demais termos a gente coloca entre parênteses, tá vendo? Espero que vocês tenham entendido e por enquanto é só isso. Até mais.